Você sabia que às vezes não é a falta do dinheiro que te impede de prosperar, mas sim pequenos hábitos que você precisa mudar ou ajustar ali no seu dia a dia? Hoje eu vou compartilhar com vocês 3 hábitos que mudaram completamente minha mentalidade financeira. São coisas simples, fáceis de aplicar, mas que vão fazer toda a diferença. Fizeram toda a diferença na minha vida e podem fazer a diferença na vida de vocês também. O primeiro hábito é eu parei totalmente de julgar o preço alheio, o preço dos outros ou o serviço dos outros. Quem mais? Levanta a mão e deixa aqui nos comentários se você já fez isso também. Já julgou alguma coisa pelo preço. Por exemplo, eu jamais pagaria 50 mil reais numa bolsa. Aí sempre vem um engraçadinho e fala assim: é claro, você não tem, mas, se você tivesse, tem sempre aquela desculpa, né? A gente coloca assim, não, se eu tivesse, eu jamais pagaria 50 mil reais numa bolsa. Isso é só um exemplo, tá? Ou então julga alguma outra coisa, nossa, isso é muito caro. Então, depois que eu comecei a empreender, que eu comecei, para quem não sabe, eu trabalho com artesanato também, artesanato com miçangas. Então, eu tenho um outro canal onde eu falo só disso. Mas, depois que eu comecei a criar minhas próprias peças e vender, eu entendi o valor do meu trabalho, o valor que é para você, o quanto custa para você fazer, para você criar, enfim. Aí vem uma outra pessoa e fala: Nossa, que absurdo, isso é muito caro, sabe? Então, depois que eu comecei a empreender, que eu tive essa consciência e nunca mais eu repeti isso. E se a pessoa quer comprar uma bolsa de 50 mil reais, que compre, se isso faz sentido para ela. Talvez se eu tivesse 50 mil reais sobrando, talvez eu pagaria numa bolsa, talvez não. A menos que fizesse sentido para mim. Mas eu poderia pagar em qualquer outra coisa que iria me satisfazer, que fizesse sentido para mim, entende? Então a questão aqui não é o preço em si, é a gente se achar no direito de julgar o outro pelo preço que ele está cobrando pelo produto ou serviço. Né? Então eu parei, principalmente depois que eu comecei a empreender, eu parei de fazer isso, eu parei de julgar, né? De menosprezar o serviço ou o produto do outro. Porque quando você faz isso, você tá fazendo com o seu também, entendeu? Então quando você começa a empreender, você começa a ter essa consciência que vão vir pessoas falar que seu produto tá caro, sabe? Então aí você começa a entender, você percebe que as pessoas não dão valor. Então, primeiro você se dá o valor, primeiro você valoriza o seu trabalho, o seu produto, e aí sim você cobra o valor que você acha justo naquilo. É um direito seu. Então, depois que eu tive essa consciência, eu parei de fazer isso, parei de julgar o preço do produto ou do serviço alheio. Esse é o hábito 1. O hábito 2 que eu parei de fazer, eu parei de reclamar. Reclamar, vocês já ouviram aquela expressão reclamar é clamar 2 vezes? Reclamar. Então você está pedindo 2 vezes por aquilo. Quando você reclama de alguma coisa, você está cada vez mais se aproximando daquilo que você está reclamando, ou seja, você está inconscientemente atraindo mais daquilo para sua vida. Então, quando eu percebi isso, eu parei de reclamar. Óbvio, muitas vezes, inconscientemente, no automático do dia a dia, a gente acaba reclamando. Isso é uma coisa comum até do ser humano. Mas hoje em dia eu tenho muito mais consciência. Então, quando eu percebo que eu reclamei de alguma coisa, assim, logo eu tomo consciência e, pera, se acalma, não é bem assim. E isso fez toda a diferença também na minha vida, no meu dia a dia. Quando você para de reclamar, você se torna até uma pessoa mais leve, mais fácil de conviver. Porque é muito chato você conviver com uma pessoa que reclama o dia inteiro, né? Quem nunca? Alguém, de repente, no seu trabalho, sabe aquela pessoa chata que reclama, só reclama de tudo, nada para ela tá bom, tudo ela tem alguma crítica, algum julgamento. Então, quando você para com essa reclamação, ou pelo menos a maioria das reclamações, então você se torna uma pessoa melhor, mais agradável, uma pessoa mais leve. Isso até facilita a convivência com as outras pessoas no dia a dia. E isso também fez toda a diferença na minha vida. E o terceiro hábito, que também é uma coisa muito simples, que a gente deveria fazer muito mais, a gente não tem o hábito de fazer, infelizmente, eu comecei a agradecer mais.
A gente tem que agradecer todos os dias pelas pequenas coisas, porque quando você é grato por alguma coisa, você se aproxima cada vez mais daquilo. Então, toda vez que você é grato pela comida que você comeu, pela roupa que você está vestindo, pela casa que você mora, pela sua família, pela sua vida, pela sua saúde, isso só te aproxima cada vez mais dessas coisas. Então, quem aqui assiste a Beth Russo, o canal da Beth Russo, adoro ela. Ela sempre fala assim: quando você agradece, a graça desce. E é isso mesmo, agradecer, ao contrário de reclamar, isso te aproxima das coisas que você quer viver, né? Isso te aproxima das coisas que te fazem bem. Então começa a praticar esse ato de agradecer. Se você não tem esse hábito, começa a ter pelas pequenas coisas, pelas grandes coisas. Por tudo é importante agradecer, porque quanto mais você agradece, mais daquilo você vai atrair para o seu campo vibracional. Então, esses foram os 3 hábitos. São hábitos simples, mas que fizeram toda a diferença na minha vida, na minha mentalidade financeira, né? Parar de julgar o serviço ou o produto alheio, né? Parar de querer colocar o preço nas coisas dos outros, parar de reclamar e agradecer por tudo, principalmente pelas pequenas coisas do dia a dia que muitas vezes a gente tem e nem se dá conta, né? Agora eu quero saber de você, qual desses 3 hábitos você já pratica ou vai começar a praticar hoje? Deixa aqui para mim nos comentários, porque a sua experiência pode inspirar outras pessoas. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo para você assistir, onde eu ensino um exercício simples para você transformar sua mentalidade e atrair mais prosperidade. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!